Oi pessoal, se você entrou nesse vídeo para aprender um pouco mais da palavra de Deus, você entrou no vídeo certo. Acompanhe comigo logo após a vinheta. Vem comigo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Diego Ferraz. Seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo aos vídeos aí que você está assistindo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo as próximas notificações, né? E aperta curtir aí no vídeo, ajude o canal a crescer. E você que já é inscrito, né? Que Deus continue te abençoando. Muito obrigado. Eu já li aí alguns comentários, já respondi também. Que Deus continue te abençoando e continue comentando. E esse vídeo nós vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor na passagem de João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo do 16 ao 21. Talvez esse vídeo seja um pouco mais longo, mas você vai entender um pouco melhor. Tem até uma parte um pouquinho polêmica, dependendo do ponto de vista que você tem. Vamos lá? Acompanha comigo aí, ó, capítulo 3 de João, versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo no versículo 16 já fica bem claro que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Nós aprendemos que nesse ponto Jesus ele é chamado de unigênito, né? Era o único. Só que aí depois, lá na frente, nós vamos estar aprendendo, né, que ele deixa de ser unigênito e vira o que? O primogênito de muitos irmãos. E logo depois, continuando esse versículo, a gente vê o que? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o propósito maior de Jesus qual é? Trazer a vida eterna para a humanidade. Ele veio resgatar o que estava perdido. Ele veio o que? Saquear da mão de Satanás. E vamos continuar aí. Olha no verso 17. Esse versículo 17 é um versículo que às vezes acaba sendo um pouco polêmico, porque algumas pessoas que amam, né, viver no pecado, que querem trazer para a sua vida pecaminosa como algo natural e usa esse versículo para se defender. Observa aí no versículo 17 que diz assim: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então as pessoas falam bem assim: Diego, você não pode me condenar, porque nem Jesus veio condenar. Realmente Jesus não veio condenar. Nesse momento, Jesus ele deixa bem claro, né? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo. Realmente, o propósito de Jesus foi trazer a salvação. Mas observa aí e continua. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Tudo bem. Realmente, o objetivo maior de Jesus nesse momento foi trazer a salvação para a humanidade. Mas se você abrir a Bíblia em João capítulo 12, eu poderia deixar muito bem para você estudar na sua Bíblia. Mas eu sei que algumas pessoas que acompanham esse canal não têm o costume da leitura, ou talvez não sabem ler. Ainda existe, né, muitas pessoas no nosso país que não sabem ler. Em João capítulo 12, versículo 47 vai dizer: Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Ele já está dizendo o quê? Ouvir as palavras e não guardar. Eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Em João capítulo 12, versículo 47, Jesus deixa claro novamente que ele não vem julgar. Só que em João 12, 48 vai dizer: Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Então Jesus mostra que ele veio salvar o mundo, só que ele não veio julgar, ele veio trazer a salvação. Só que nessa salvação que Jesus veio trazer, muitos não receberam a palavra do Senhor, não se converteu, né? E quando ele fala guardar as minhas palavras, não é apenas ouvir e crer, é você ouvir e praticar a palavra. Aí sim você está guardando, como o salmista diz, né? Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque quando você guarda a palavra no coração, quando você guarda a palavra do Senhor, isso quer dizer em praticar a palavra, querer cumprir a palavra, querer cumprir os mandamentos. Então a Bíblia deixa bem claro, a própria palavra que falei, essa o julgará no último dia.
Então no último dia vai ser avaliado a minha vida e a sua vida conforme está escrito na Bíblia. Se nós merecemos ou não, né, entrar na vida eterna, para o reino do Senhor, porque muitos vão ficar de fora. Aqueles que amam praticar a maldade vão ficar de fora. Você quer ver? Aqui ó, tem até uma perguntinha que eu deixei. Qual é a palavra, né? Quem a palavra fala que não herdarão o reino de Deus? Em 1 Coríntios, pode abrir na sua Bíblia. Na sua Bíblia também tem a mesma coisa que está escrito aqui. Mas pode acompanhar aqui comigo também. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, pode abrir na sua Bíblia que vai estar escrito aí. Pode ter uma tradução um pouco diferente, né? Principalmente quando chega em uma da parte aí, ele não vai falar homossexuais, vai falar os sodomitas, né? E por quê? Porque cada pecado aqui é pecado. Claro que alguns, né, talvez seja mais simples de largar, outros mais difíceis, mas cada pecado é pecado e a Bíblia mostra, convicta, escrita ali o que é pecado e o que não é pecado. E aí, vamos continuar aqui em Efésios capítulo 5, verso 5. Fique sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta tem herança no reino de Cristo e de Deus. Porque a Bíblia é clara que as pessoas vão ser julgadas, né? Jesus não veio julgar o mundo, veio salvar o mundo, mas ele tem quem o julgue, que diz em João capítulo 12, versículo 48, a própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e diante, vai falar, ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então observa que tem uma lista aqui de pecados, uma lista de coisas, né, práticas que não agradam a Deus. E a Bíblia é clara. Se você não acredita na Bíblia, tudo bem. Mas se você acredita na Bíblia como a palavra de Deus, eu mesmo creio muito e creio. Antigamente já tive uma época que eu fiquei pensando, será que a palavra de Deus ela não foi distorcida? Será que a palavra de Deus não houve modificação? Eu tive que chegar um momento em buscar em Deus para tirar essa dúvida e eu comecei a crer pela fé que o nosso Deus ele não está sujeito aos homens. Deus é aquele que comanda tudo, que tem todo o poder. É aquele que quando mandou Moisés ir até Faraó, falou, eu vou endurecer. Pode ir lá, vai lá em Faraó, mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Seja sincero. Para pensar bem, um Deus que nós servimos, pelo menos o Deus que eu creio naquele Deus que se ele quiser endurecer o coração do homem, ele endurece, se ele quiser amolecer, ele amolece. Se fosse para alguém distorcer a palavra de Deus, só se fosse da vontade dele, mas eu creio que a vontade de Deus não era distorcer a tua palavra, mas trazer sim o entendimento ao nosso coração. A palavra nos ensina que a verdade liberta. Então será que Deus não ia querer trazer uma revelação verdadeira ao nosso coração? Então pense um pouco nisso. Então tem essa lista todinha aí, eu vou estar colocando na tela, você vai estar vendo, várias passagens que mostram sobre pecado. Em Apocalipse 22, 15 vai dizer, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, talvez você pense assim, pastor, você está falando sobre um pecado aqui, outro ali. Não, estou falando de todos, o que está mostrando na Bíblia. Tem outras referências, tem outras passagens, eu não vou citar todas aqui, para o vídeo não ficar tão extenso. Mas se você parar, dar uma estudada melhor, você vai ver que vai estar mostrando. Porque, observa, tem tipo de pecados, eu vou dar um exemplo. O pecado da homossexualidade,
A Bíblia está dizendo que é pecado. Então, normalmente a pessoa assume, né, a homossexualidade e crê muito que ou está em algo distorcido, ou tem algo que talvez não é pecado. Eu vou ser sincero, eu gostaria que não fosse pecado, seria mais fácil, né, lidar com isso. Mas está na Bíblia, está escrito que é pecado. A mesma coisa uma pessoa que vive, né, na prática da mentira, ama mentir, mas ele não vai assumir que ele é mentiroso. O adúltero, muitas vezes ele vive na prática do adultério, só que a própria sociedade condena. Não só a sociedade condena, como ele sabe, no fundo ele sabe que está errado. Então ele não vai assumir para todo mundo, ele não vai assumir para sua esposa que é um adúltero. Quando assume, é o momento de assumir para pedir perdão, falar que está arrependido. Mas o que acontece, principalmente nos nossos dias, tem tipo de pecado que não, é algo normal. Então eu acho que Deus não vai ficar chateado, não vai irritar a Deus. Acho que Deus me criou assim, ou Deus criou fulano ou ciclano assim. Mas na verdade todos nós carregamos algo do Adão, né? Do Adão, da carne pecaminosa. Todos nós carregamos algo e cada um tem a sua luta. Eu não estou aqui querendo dizer nesse vídeo que você é melhor ou pior do que alguém. Eu estou querendo dizer que todos nós carregamos. Talvez você fale, pastor Diego, mas para mim é muito mais difícil. Eu não estou falando que para você é fácil. Cada um tem dificuldade. Para alguns tipos de pecados são mais difíceis realmente, mas continua sendo pecado. Essa é a minha preocupação, de trazer a revelação da palavra, que continua sendo pecado, independente se a sociedade ou quem seja aceite ou não, continua sendo pecado. Observa em João capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Esse crer aqui é viver. Não é crer que, eu creio, eu acredito. A Bíblia também mostra que até os diabos creem e tremem. Não é apenas crer, acreditar que Deus existe. Não é isso. É você praticar a palavra, é buscar a santidade no Senhor. E continuando, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então quem não crê em Jesus já está condenado. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Observa, muitos homens e mulheres, o ser humano, acaba não buscando ao Senhor. Por quê? Porque ama muito mais as trevas do que a luz. Você percebe uma pessoa, se você for falar algo da luz, ela não aceita, porque ela ama mais as trevas e não quer vir para a luz. Ela quer se esconder na verdade de Jesus. Olha o versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, é o que diz a palavra, não sou eu. Detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então a diferença de quem pratica a verdade e quem não pratica a verdade. Quem ama a luz e quem detesta a luz. Quem pratica a mentira, quem ama as trevas, detesta a luz. Que Deus te dê sabedoria e nos acompanhe aí até o próximo vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal. Deus abençoe.